Olá, estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E hoje veremos o capítulo 7 do livro de Josué. Que pontos podemos indicar para que você preste atenção na sua leitura de hoje? O primeiro deles é que os filhos de Israel, eles pecaram e roubaram das coisas que haviam sido condenadas à destruição por Deus ali na cidade de Jericó. Um homem chamado Acã, ele havia roubado uma capa babilônica, um pouco de ouro e um pouco de prata. E aí a gente relembra, como vimos ontem, que os metais eram para ser dedicados ao Senhor. Então ele havia, além de pegado das coisas que deveriam ser destruídas, que era o caso da capa, ele havia roubado das coisas que eram consagradas ao Senhor. E aí, por isso, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E eles foram derrotados na próxima batalha que eles intentaram contra a cidade de Ai. E no segundo ponto, vemos que então, após essa derrota, Josué e os líderes do povo, eles se humilharam perante o Senhor, questionando o porquê Deus não estava mais com eles, porque Deus havia trazido a derrota e não cumprido a promessa de dar-lhes a terra prometida. E Deus respondeu que não era hora deles ficarem ali prostrados diante dele, mas sim hora de agir, porque o povo havia pecado e a causa do pecado deveria ser retirada ali do meio do povo. Deus não continuaria com eles enquanto eles não eliminassem então essa causa da ira. Eles haviam quebrado a aliança que Deus havia feito com eles, trazido maldição no meio deles. Então, eles estariam condenados à destruição se não fizessem nada. E no terceiro então ponto, nós vemos que Deus ordenando que aquela pessoa que havia pecado deveria ser queimada com tudo que tinha, porque ele havia então quebrado a aliança e cometido um ato infame em Israel. Isso aí está no verso 15. Então, Acã, seus filhos, seus animais, seus bens, tudo que ele tinha e ainda as coisas que ele havia roubado foram levados para um vale ali próximo onde eles estavam acampados, e todo o povo o apedrejou e queimou ali os seus bens, e eles incluso. E também levantou um memorial de pedras ali sobre aquele local, para que o povo se lembrasse do que havia acontecido e não tivesse a tentação novamente de pecar contra o Senhor. O vale, ele se chamou então Vale de Acor, que significa calamidade, porque Acã pagou pela calamidade que ele havia trazido ao povo. A calamidade caiu sobre ele próprio. E aí às vezes a gente se reflete, poxa, Deus mandou matar tudo que tinha, filhos e tal. A verdade é que Deus trouxe um juízo sobre algo que ele já havia condenado. Mas Deus não é o Deus do perdão e das segundas chances? Sim, Deus é o Deus de perdão e de segundas chances. Mas ele não faz nada errado quando ele traz a juízo determinada situação. E nesse caso é necessário extirpar o mal do meio do povo. Tem vezes que é necessário medidas drásticas para eliminar de vez algo errado. Senão isso se alastra e fica então sem solução. E todo o povo acaba sendo destruído, penalizado e pagando por um pecado, às vezes, de uma coisa pequena. Gostou? Se gostou, compartilhe para que mais pessoas estudem a Bíblia junto conosco.